Olá pessoal, paz e bem, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos conversar hoje sobre este domingo, né, da Assunção de Nossa Senhora. Em muitos lugares aí do mundo já se celebrou, né, do dia 15. E nós aqui no Brasil essa festa é transferida, essa solenidade é transferida para o domingo, né? Então vamos ver, olha, se você vai no sábado à tarde, no início da noite, você tem a missa da vigília. Então é uma missa diferente, né? De repente, se a sua comunidade só tem uma missa no sábado, normalmente eles vão usar as leituras do domingo. Mas se você na sua paróquia tem duas celebrações, uma no sábado e as outras no domingo, então a do sábado é da vigília, tá? São leituras próprias. Aqui nós vamos fazer da do domingo, que é mais comum a todos, né? Vamos lá então, primeira leitura, livro do Apocalipse, São João. Vamos ao texto. Abriu-se o templo de Deus que está no céu, e apareceu no templo a arca da aliança. Então apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Então apareceu outro sinal no céu, um grande dragão, cor de fogo. Tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 coroas. Com a cauda varria a terça parte das estrelas do céu, atirando-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, pronto para devorar o seu filho logo que nascesse. E ela deu à luz um filho homem, que veio para governar todas as nações com cetro de ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar. Ouvi então uma voz forte no céu proclamando: agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Muito bem, então aqui vamos nas imagens, tá? Para ajudar na sua reflexão. Bom, templo de Deus que está no céu, a arca da aliança. Aqui tem uma releitura dos textos antigos do Antigo Testamento, do Primeiro Testamento, que nós chamamos de Antigo Testamento, é mais comum chamar assim. Apareceu essa arca da aliança, um grande sinal, uma mulher vestida de sol, o sol, esse grande astro que também remete à figura do próprio Deus, tendo a lua debaixo de seus pés e sobre a coroa, uma coroa de sua cabeça, uma coroa de 12 estrelas, 12, número 12, 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, também número da completude. É interessante notar que esta mulher apareceu, né, vestida de sol, de Deus, e tem como fundamento, vamos dizer assim, se a gente for comparar outras leituras, os 12 apóstolos. Então esta imagem primeiramente se remete à igreja, né? A imagem desta mulher que tem como fundamento os apóstolos, como fundamento no sentido de aqueles que primeiro acolheram, mas ela está revestida de sol, é o próprio Deus que faz ela brilhar, vamos dizer assim, né? Olhando para ela se pode chegar a Deus, né? Vamos dizer assim. Então apareceu outro sinal, um dragão cor de fogo. Então todas as situações e aspectos que vão contra o Evangelho, que não aceitam o Evangelho, que não aceitam a mensagem de Cristo. E aí esse dragão é muito forte, né? Muito poderoso, e aí vai estar apresentando algumas imagens para dizer que ele tem esse poder, que é os chifres, né? As coroas. Então é sinal de poder, que ele é forte, ele é poderoso. Não é qualquer um que pode ficar livre das suas garras, né? Com a cauda varria a terça parte dos céus, atirando-a sobre a terra. O dragão parou diante da mulher, porém inimizade entre ti e a mulher, né? Lembra do Gênesis? Que estava para dar à luz. Então, esta mulher, como a igreja, ela procura dar à luz, e o dragão procura impedir que esse nascimento aconteça. Então, o esforço que a igreja faz
né, nos seus membros, e aí, claro, a graça de Deus, a força de Deus ajudando os membros, em cada ministério, em cada ação, o dragão se coloca, né, como aquele que vai combater a propagação deste reino. Então esse é o grande inimigo. Aqui nós podemos remeter ao nosso orgulho, ao nosso pecado, o orgulho do mundo, né, que trama guerras, pisa a imagem de Deus, destruindo o próprio homem e a mulher, que foi criado à sua imagem, né, que busca semelhança. Toda vez que um ser humano ele é maltratado, é a própria imagem de Deus que está sendo pisada, né? Então, esta mulher, primeiramente como imagem da igreja, mas não há como separar esta mulher também como a imagem de Maria, no sentido em que é a partir do seu sim, da sua entrega, que vão dizer bem-aventurada a todas as gerações que vão proclamar que vão nascer os novos filhos de Deus, a partir do sim de Maria, né? O anúncio do anjo, a graça de Deus derramada, a sombra do Altíssimo que vem sobre ela e este sim dela. Então nós não podemos separar a imagem da igreja como também a imagem de Maria, tá? De Maria, não se separa. Então esse texto aplica-se à igreja e também se pode aplicar à Virgem Maria, nesse sentido que ela disse sim e ela é revestida de sol, né, e ela segue a obediência, né, a Deus, e também ela é discípula missionária. Muito bem, isso aqui que quer dizer para nós, né? Que o combate, o estar neste mundo como igreja não é fácil. Então a mulher fugiu para o deserto, onde Deus tinha preparado um lugar. A igreja vive como no meio de um deserto, ou seja, ela é alimentada por Deus, mas a sociedade, a cultura, né, não aceita, não quer acolher a proposta do Cristo. Por mais que a gente vê várias igrejas, e a gente vê várias igrejas evangélicas, católicas, e que o Brasil, né, em sua grande maioria, 80% é cristão, mas isso não quer dizer que serve a Deus, né? Muitas igrejas e comunidades e pessoas apenas usam o nome de Deus para suas instituições, falta o evangelho, e às vezes abundam em muitos momentos a ganância, o dinheiro, o interesse, o poder, as ideologias, né, por trás de um discurso religioso. Aí não é o evangelho, mas são as propostas ideológicas por trás do evangelho, né, que é apresentado com roupagem cristã, mas não é. Exemplo, a teologia da prosperidade presente nas pequenas comunidades evangélicas, hoje até grandes, né? Grandes igrejas evangélicas novas, que a teologia da prosperidade é uma traição ao evangelho, né? Então é esse dragão que invadiu também as igrejas novas evangélicas. Não estou dizendo que todo mundo está errado, todo mundo está no inferno, não estou dizendo nada disso, estou dizendo que as suas pregações praticamente é uma traição ao evangelho. E as pessoas, né, inconscientes, às vezes são enganadas por estas pregações. É como essa cauda desse dragão que está varrendo até mesmo dentro dessas comunidades cristãs, fazendo que o evangelho deixe de brilhar. Muito bem. E a partir da missão da igreja, nos altos e baixos, nas lutas, né, neste deserto que é alimentada, né? Não vamos esquecer que o deserto é lugar de provação, como também de alimento, né? Onde o Deus manda seus anjos, também manda o pão do céu e alimenta a sua igreja. Muito bem, vamos ver o Salmo. O Salmo, então, de hoje, deste domingo, aliás, é o Salmo 44. À vossa direita se encontra a rainha com veste esplendente de ouro de Ofir. O Salmo sempre lembrando, é uma resposta à primeira leitura. O Salmo ajuda a gente a compreender e também aprofunda a primeira leitura, né? Então, à vossa direita se encontra a rainha com veste esplendente de ouro de Ofir. As filhas de reis vêm ao vosso encontro, e à vossa direita se encontra a rainha com veste esplendente de ouro de Ofir.
Escutai, minha filha, olhai e ouvi isto, esquecei vosso povo e a casa paterna. Que o rei se encante com vossa beleza, prestai-lhe homenagem a vosso Senhor. Entre cantos de festa e com grande alegria, ingressam então no palácio real. Bom, aqui a gente pode ler, né, a partir de Jesus Cristo e a partir da igreja. Então, uma leitura cristológica e uma leitura eclesiológica. Então, quem é esta rainha? É a amada do Senhor, é a própria igreja, os seus filhos reunidos em louvor, em oração, em agradecimento, em vivência da caridade. Então, esta rainha enfeitada, toda ornada, bela, formosa, que é apresentada ao Senhor, e o Senhor se alegra com ela. Nós também podemos fazer uma leitura alegórico-mística, no sentido que também é o nosso coração, é a nossa alma, é a nossa vida, né? Ou seja, à vossa direita se encontra essa rainha bela, e nós vamos lembrar a tradição carmelita de João da Cruz, né? E fala para nós assim, né, a leitura, né? Escutai, olhai e ouvi isso, esquecei vosso povo e a casa paterna. Por quê? Porque é mais importante ir para Deus e para as coisas de Deus, e não ficar preso nessas propostas que nós temos hoje no mundo, na sociedade, achando que aqui vai se realizar plenamente o reino, vai se realizar totalmente a nossa felicidade, né, nessas propostas aí que nós estamos assistindo, que vêm de tantas correntes que pervertem o Evangelho, que perverte a cruz de Cristo e a salvação. E aí entrai, prestai-lhe homenagem, é vosso Senhor. Lembra das virgens prudentes que ficavam atentas? E algumas colocaram aí, as felizes, colocaram óleo suficiente, né, para encontrar seu Senhor. Então, elas vão ao encontro do Senhor. Entre cantos de festa e com grande alegria ingressam então no palácio real. Podemos falar também desta corpo místico de Cristo, né? Então, eles ingressam, essas pessoas ingressam, são membros desse corpo de Cristo, ingressam no palácio real, ou seja, estar com Deus, viver em Deus, né? Apesar de todas as limitações de nossos desafios, mas podemos sim já começar a viver em Deus aqui, né? Muito bem, segunda leitura, vamos? Coríntios 15, 20 e 27. Irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos, como primícias dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo como primícias, depois que pertencem a Cristo, por ocasião de sua vinda. A seguir será o fim, quando ele entregar a realeza de Deus Pai, depois de destruir todo o principado e todo o poder e força. Pois é preciso que ele reine, até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Com efeito, Deus pôs tudo debaixo de seus pés. Palavra do Senhor, graças a Deus. Muito bem, na Assunção de Nossa Senhora, nós temos um texto da carta de Paulo aos Coríntios que fala sobre a ressurreição, né? Por quê? Né? Exatamente o destino da Virgem Maria também é nosso destino. Claro que nós não somos a Imaculada Conceição, mas pela graça de Deus nós seremos assim assuntos, né, também ao reino definitivo. Então a celebração da Assunção nos lembra a promessa já realizada em Cristo, que se realizará, está realizando e realizará definitivamente, que é a nossa ressurreição. Então, sempre que eu falo aqui, a igreja, nós, igreja, não somos uma igreja ao modo de museu, que vive de passado, não. Pela caminhada, pela tradição, nós estamos indo em direção à ressurreição. Então, o nosso destino, nossa preocupação, no sentido que nós nos ocupamos e queremos nos desenvolver, é o futuro, para o futuro, não para o passado. Nós não somos uma igreja que fica só olhando para o retrovisor, não. Isso aí é museu, né? Não somos museu.
olhamos para o nosso destino. É claro que toda a tradição nos mostra como é este caminho. E aqueles que ingressam depois vão beber nessas fontes já vividas, nas grandes escolas da espiritualidade, na grande tradição da igreja. Eles vão buscar o modo de viver e adentrar no caminho que vai para o futuro, né? Essa igreja que é peregrina hoje, que está indo para o futuro. Lembra, né, a imagem peregrina, ela está indo na direção, não é peregrina andando de fasto, né, como diz o povo, né, andando de ré. Não, é para o futuro. Mas é preciso saber da caminhada anterior, até mesmo para a gente aprender, né, e beber das fontes, das riquezas do baú que está na igreja, de toda a tradição, dos santos, dos místicos, dos documentos, do magistério da igreja, do papado, né? De tantos documentos belos, de tantos escritos magníficos que falam o quê? Que nos aponta para o nosso destino. Todos eles, sem exceção. E por excelência a palavra de Deus. E aqui nós estamos vendo justamente nessa leitura. Repetindo, resumindo, a Assunção de Nossa Senhora nos remete ao nosso, nos faz lembrar, recordar, fazer memória do que aconteceu em Cristo, que é a ressurreição, nos remete para o futuro, que será a nossa ressurreição definitiva, né? Ela já começou a acontecer, mas ela acontece de forma definitiva aí no futuro em Cristo, né? Mas já está como que aquela planta que já está germinando, ou seja, estamos nesse processo. E aí o último inimigo a ser destruído é o quê? A morte. É justamente isso que nós vamos passar. Evangelho. Lucas 1, 39 e 56. Vamos ler com tranquilidade? É um texto mais longo, mas é um texto bonito, que requer que a gente leia com atenção, tá? Então, coragem, permaneça aí, vamos ficar firmes. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou a meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende, de geração em geração, a todos que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Acolheu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, aqui está, né, a grande oração, retomando os textos antigos, a tradição oral antiga, né? Esse canto que também está presente no Antigo Testamento de forma semelhante, em Ana, em tantas outras situações, algo semelhante aparece, né? Uma espécie de louvor, de agradecimento. Por quê? Porque o poderoso, né, veio até nós, ele resolveu olhar para a nossa humanidade. Então Maria traz na boca, no seu coração, este canto, de toda uma tradição, né, do povo. E nós também devemos trazer esse canto em nossa boca, né, em nosso coração. Então, este canto é Maria mesma que fala, é a igreja mesma que fala. Então, a gente não pode separar uma coisa da outra. O que eu falei na primeira leitura, tá? Não se separa Maria da igreja nem a igreja de Maria. Não há como.
né? Se alguém separa, aí nós temos um problema de espiritualidade cristã, né? É interessante notar também, né, que essa realização da promessa se dá num tempo difícil, né, onde que Zacarias e Isabel, sendo estéril antes, né, quando ela foi anunciada, Zacarias não acreditou, ele ficou mudo. E também na anunciação, Maria ficou aí sabendo que Isabel está esperando um filho, ou seja, porque para Deus nada é impossível. De um tronco estéril, né, de uma tradição que estava se mostrando incapaz, Deus fez surgir um filho, e o seu próprio filho, né, veio até nós. Então, daquilo que era estéril, Deus tornou fértil, né? Em Maria, uma nova geração agora de filhos de Deus em Cristo nasce. E Isabel é essa que reconhece também João Batista no seu seio, reconhece esta maravilha do Senhor, né? Por isso que Isabel vai dizer, né? Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Então Maria regozija-se, né? Alegra-se. Desculpa. E também o menino que estava no seu seio, né? Também se alegrou. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E ela vai continuar. Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, né? Oh, meus irmãos, como nós estamos surdos, né? Nós estamos muito visuais ultimamente. E a tradição toda nos aponta para o ouvido. Maria recebe primeiro pelo ouvido, né? Um anúncio. Aqui Isabel também contempla, toma consciência pelo esse chegar de Maria, né? Logo que sua saudação chegou até mim, atenta. E as duas, né, Isabel de forma aí jubilar, né? De júbilo, ela reconhece que chegou a plenitude dos tempos. Chegou. Então, por isso que nós vamos lembrar, o saudoso Papa Francisco, né, o cristão não deve ser, não é uma pessoa triste, né? Mas é uma pessoa que caminha, apesar dos desafios, sofrimento, mas caminha na alegria de Deus, porque a salvação chegou até nós, né? Já se realizou, nesse sentido que o Verbo tocou, assumiu e tocou tudo, né? A natureza, a criação, e nos chamou a participação definitiva nele. Então é neste relacionamento íntimo, né, profundo, entre o povo e Deus, a igreja e Deus, a esposa e Deus, né? E Maria entra aqui como figura central. E aí Maria, né, depois desse reconhecimento, bem-aventurada aquela que acreditou, porque ela será cumprido. As duas, né? Vendo Maria primeiro, recebe a realização da promessa, que é a encarnação do Verbo, e Isabel agora como essa também que ver diante de si, né, essa que traz como a nova arca da aliança o Filho esperado, o Messias, o Cristo. Muito bem, tudo isso nos chama a meditar mais profundamente a questão da ressurreição, a questão do nosso futuro. E aqui, quando eu falo a questão do nosso futuro, não estou dizendo que nós vamos negar aqui, não. Devemos viver bem aqui para que o nosso futuro também se desabroche, né? Se nós não plantarmos aqui, o que seria? O que vai nascer, né? Então vamos plantar sementes de esperança, semente de amor, de fraternidade, para que desabroche completamente, né, na ressurreição definitiva. Então é preciso realizar, encarnar na nossa própria vida, no nosso próprio corpo, no nosso próprio agir, o Evangelho, que vai despontando, que vai desdobrando, né, que vai espalhando, né, pelo mundo até o dia definitivo da ressurreição. Muito bem, meus irmãos, assim somos igrejas peregrinas que caminham em direção a Cristo. E celebrar a Assunção de Nossa Senhora é celebrar essa certeza, né? Esta fé que todos nós professamos.
Porque se não acreditamos e não aderimos a esse projeto de ressurreição, somos os mais dignos de pena, né? Nesse sentido, que aquele que não acredita na ressurreição, né, como diz Paulo, é os dignos de pena, porque estão só vivendo só uma imagem, né, perecível, uma proposta que não tem sentido, né? Então, meditando cada vez mais a palavra, participando da Eucaristia, seguimos nesse processo de ressurreição. Com Deus, meus irmãos, espero que tenha ajudado na sua meditação, que a sua vida resplandeça, né, pela força do ressuscitado. Paz e bem. Tchau.